Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados. A mitologia egípcia narra, imagina a morte, o juízo, quando a gente morre, que a nossa alma é posta numa balança e no outro prato, do outro lado da balança, é posta uma pluma, uma pena. E para a pessoa se salvar, tem uma espécie de salvação, a alma dela tem que estar mais leve do que a pluma. Interessante, né? E o que torna uma alma pesada, um coração pesado? As palavras de Nosso Senhor parecem indicar um caminho. Velai para que os corações não fiquem pesados com os excessos. Ele fala assim, né? Os excessos. Quando a gente se entrega demais aos prazeres, às coisas, de uma maneira elas deixam um lastro dentro de nós, elas grudam em certo sentido, e aquilo é um peso, de alguma forma, né? Hoje em dia a gente é com alguma frequência alertado contra esse excesso de prazeres de que a gente tem na sociedade e que podem ter prejudicar de alguma maneira a nossa capacidade de perceber prazer, a beleza das coisas. Talvez de uma maneira muito especial esses prazeres mais imediatos, vídeos muito curtos, com um estímulo contínuo, imagens fortes, cenas pornográficas ou coisas apelativas. Facilmente eu tenho acesso a uma coisa que me estimula, que me dá, né, uma dopamina, E, no entanto, aquilo que poderia ser ou sentir-se como algo positivo, a longo prazo, acaba tendo efeitos muito nocivos na vida das pessoas, como tem ficado cada vez mais claro, como se estuda, né? O efeito negativo que isso acaba tendo no coração. A pessoa vai ficando incapaz de sentir, até experimentar os pequenos prazeres da vida, de ter mais um horizonte de sentido para a sua vida. Tudo acaba ficando meio sem graça, sem atrativo. Um coração pesado poderia ser uma maneira de descrever esse estado, que a gente tem que tomar cuidado para não cair. Qual que é a solução, o antídoto? Manter o coração leve, manter leve o coração, o que implica, sim, esforço, como implica, por exemplo, manter o corpo leve, né? De não entregar-se aos excessos. Velai para que os vossos corações não fiquem pesados com os excessos. Coração leve. Outro versículo que Nosso Senhor fala do coração, que é especialmente o que eu queria comentar hoje, é a sexta bem-aventurança, em que ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Também relaciona isso, né, um estado interior, um hábito, que de alguma maneira me habilita ou desabilita a ver, a enxergar, a perceber a realidade à minha volta. Então vamos meditar nessa bem-aventurança. E a respeito dela, na história da igreja se deram três correntes, três maneiras de interpretar, de comentar essa bem-aventurança do Senhor, a interpretação moral, a cética e a mística. E acho que elas se completam, ajudam a gente a ver de forma mais completa o que Nosso Senhor quer da gente, como viver isso que Ele nos propõe nessa bem-aventurança. Pela primeira, quando fala Jesus, os puros de coração, ele estaria falando isso em certa polêmica, em certa contraposição aos fariseus, à mentalidade judaica daquela época, que tinham um ponto de vista muito exterior na maneira de enxergar a religiosidade, né? Como algo muito para fora, toda coisa da pureza ritual. Se você tocou num bicho impuro, então você já está impuro, tem que tomar não sei quantos banhos, tem que fazer não sei o quê, então você ficou impuro, se você comeu. E Nosso Senhor tenta corrigir isso daí. Não é o que entra pela boca, não é nada fora do homem que entrando nele ele possa manchar.
Mas o que sai do homem, isso é o que lhe mancha. O que sai do nosso coração. Aí está o problema. E essa mentalidade gerava, como a gente vê nos evangelhos, uma atitude de muita hipocrisia, assim, né? De muita preocupação com o externo e depois o interno. Jesus fala, vocês são sepulcros caiados, que por fora é bonitinho, mas dentro é uma podridão, um negócio horrível, né? Interessante, o escrito de um rabino da época de Jesus, que percebia também esse problema, ele deixou escrito, olha, me parece que 90% da hipocrisia do mundo está em Jerusalém, se concentra, está todo mundo ali, entendeu? Porque tem tanta hipocrisia ali, né? Um rabino judeu da época de Nosso Senhor. Você vê que era uma coisa que havia. E que tem a ver, né? Então, o puro de coração é aquele que tem a intenção reta, que não está assim tão preocupado com o só que os outros vão ver, com meramente exterior, mas está voltado para Deus, não com a opinião dos outros. Um principal representante dessa interpretação da bem-aventurança é Santo Agostinho. Ele diz, tem um coração simples, um coração puro, e um coração simples e por isso puro, só quem supera os louvores humanos e no viver é atento e procura apenas agradar somente aquele que escruta a consciência. Esse é o que tem na interpretação dele o coração puro. E é algo válido para a gente se examinar, porque é uma batalha da nossa vida. Me parece que uma vez e outra, mesmo quando a gente avança na vida espiritual, talvez sobretudo aí, a gente vai ter que se enfrentar com esse problema, com essa falta de retidão de intenção, com a vaidade, que é capaz de se alimentar até das coisas mais santas, do quanto eu sou piedoso, do quanto eu rezo, do quanto eu faço apostolado, do quanto eu sou humilde, sei lá, né? A gente é capaz de ficar vaidoso de qualquer coisa. E, portanto, é uma coisa que volta e meia a gente vai ter que olhar para aquilo e falar, bem, isso aqui não está legal, né? Por que eu estou fazendo as coisas? Para serviço? Para poder postar naquela rede social lá, para ficar legal diante das pessoas, para que possam... Uma pessoa dizia, na academia, sempre tem a última repetição, é a selfie, né? Você faz 10 repetições, aí tira uma selfie. Faz 20 dessa aqui, aí tira uma selfie. Parece que está tudo prescrito. Por cada coisa a pessoa tem... Antes eram só uns espelhos, né? Que a pessoa estava lá. Agora não, né? Vai mais além. Não só eu me ver, mas todo mundo vê como eu estou aqui fazendo isso. Uma pena, né? É algo que a gente precisa lutar contra isso daí. Que é uma tendência, sei lá, nossos tempos podem estar mais difícil ou menos difícil, mas algo sempre presente. A gente vê já entre os apóstolos. Quando eles começam deixando tudo para seguir Jesus, ou seja, tem uma atitude bonita de entrega, mas mesmo assim eles já começam entre si a brigar. Quem que seria o maior? Quem que vai sentar à direita ou à esquerda? Lembro no colégio, era assim, né? No primeiro tempo de aula, primeiro a bater pênalti, sei lá, na quarta série, terceira série, né? Primeiro a bater tiro de meta, então já o cara ganhou o direito no jogo, era o primeiro. Uma hora a coisa desenvolveu, primeiro a tudo já virou assim mais fácil, né? O cara já falava, não, eu falei, né? Falei primeiro, então agora eu sou o primeiro a bater, é isso, né? Então, começava aquela briguinha entre os apóstolos. Quem que vai ser o primeiro? Quem que vai sentar ali? Quem que vai sentar? Parece que eles estavam, e de fato, né, tinham se entregue, mas já entra a coisa da comparação, já entra quem que está por cima, quem que está por baixo. Jesus, nessa hora, então, ele até chama uma criança, põe no meio deles, abraça aquela criança e diz, olha, se vocês não se fizerem como criança, você nem vai entrar no reino dos céus. Nem a questão de estar à direita ou à esquerda, entendeu? Ser o primeiro ou o terceiro ou o 20º. Nem lá e nem dentro você vai estar, se você não se fizer humilde, entendeu? Se você ficar arrogante que nem os fariseus, né? E esse é o caminho que tem muito a ver nessa inocência que Nosso Senhor nos propõe, no coração simples da criança, algo para a gente querer se espelhar, querer almejar ter isso sempre. Estou escutando uma biografia do Bento XVI e estava até vindo para cá no carro escutando uma hora que ele é nomeado arcebispo, algo completamente contra a sua vontade. Até numa entrevista, o repórter que conhecia bem ele falou, olha, quando você recebeu a nomeação do Papa, você sentiu que ele estava acabando a sua vida feliz e estava começando todos os problemas da sua vida? E ele, já a Papa Emérito, ele falou, olha, sim. Que ele era um professor, gostava de fazer teologia, ele sonhava, finalmente estabeleceu lá depois a 4ª universidade, não, aqui eu posso ficar tranquilo, aqui eu vou construir o meu corpo teológico, que é o que ele gostava, né? Nunca foi um homem confrontador, nunca quis saber de administração de coisas assim, né? Então ele queria estar lá tranquilo, me deixa aqui estudar os meus livros, escrever os meus livros.
e daqui a pouco ele entra no olho do furacão, né? Nomeado lá, arcebispo de Munique, que rolo, né? Não queria. E aí diz que quando ele chegou lá na casa, lá, episcopal e tal, e tinha ali uma mobília, só que ele carregou uma coisa que sempre carregava, que era um ursinho de pelúcia da infância dele, o Ted. E ele colocou na cama, lá no quarto dele, estava lá o ursinho de pelúcia que ele tinha levado. Até antes disso, quando ele era professor, né, em outra universidade, algum aluno conta que foi na casa dele entrevistar, estava meio nervoso, porque era já um professor de prestígio, uma pessoa super inteligente, né? E aí chegou meio assim, aí a primeira coisa, olha, apresentou o TED para ele, olha, esse aqui é o meu ursinho. Aí naquela hora ele já falou, bem, cara, eu acho que eu posso ficar tranquilo, porque esse professor, por muito inteligente que seja, é uma pessoa super tranquila, né? Super simples, super... Diferente de outros, né? Ele teve muito embate com esse outro teólogo, Hans King. A princípio eles eram amigos. Hans King até carregou ele para Tubinga, para a universidade lá. Mas já naquela época, o Hans King chegava com um Alfa Romeo, super bacana, e o Hans King chegava com uma bicicleta velha que ele estacionava ali, chamava já atenção algum outro estudante e reparava essas coisas. E o Hans King acabou se deixando levar muito assim pela fama, coisa do concílio, ele com a mídia, então ele falava que as pessoas queriam ouvir, e ele se colocou como o grande herói do progressismo na igreja, de libertar a igreja das amarras, e terminou até sem fé, né? Terminou até negando a fé em Cristo, afastado, não é nem cristão. Bem, e Bento XVI terminou como um Papa Santo, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A criança, ela conserva uma capacidade de percepção, assim, uma abertura para a realidade, né? Um maravilhamento diante das coisas, que vê o puro de coração, simples, a simplicidade nos dá essa abertura. Gosto muito desse autor alemão também, Michael Ende, de fantasia infanto-juvenil. Um livro talvez menos conhecido dele é Jim Knopf e Lucas o Maquinista. E é um pouco mais infantil do que são, por exemplo, A História Sem Fim, o Momo e o Senhor do Tempo, livros um pouco mais famosos dele. Mas no começo, no prólogo, ele diz assim, do Jim Knopf, esse livro não é recomendado para pessoas maiores de 7 anos. Diz assim, a não ser que sejam acompanhadas de alguém menor do que 7 anos na leitura, né? Seria aquilo, opa, não está errado aqui, acho que o cara traduziu errado. Não, é isso mesmo. Porque, de fato, né, tem coisas ali que você precisa de uma sensibilidade infantil, né? Tem gente até que acredita, não sei se é verdade, que as crianças percebem coisas assim espirituais, né, de anjos. Uma vez vi um médico lá em Porto Alegre, que ele até fazia uma certa estatística de quando a mamãe engravida o filhinho, ele identifica qual que vai ser o sexo do irmãozinho ou irmãzinha. Até 5 anos, é 95% de chance dele acertar. Não sei se era esse número exatamente, estou chutando aqui. Mas tinha uma coisa nessa linha que tinha deixado ele impressionado. Que até tal idade a criança sempre acertava. Sempre pensando já, o que você acha? Vai vir um irmãozinho? Uma irmãzinha. Já sabia de cara, né? Por algum sentia, não sei. São coisas assim meio além da nossa capacidade de entender. Mas acho que tem algo, sabe, disso de enxergar, né? Os puros de coração veem a Deus. Comentando essa bem-aventurança, também comentava Bento XVI no Jesus de Nazaré, para que o homem seja capaz de perceber a Deus, devem estar em harmonia todas as forças da sua existência. A vontade deve ser pura e já antes deve ser também a base afetiva da alma, que indica a razão e a vontade a direção a seguir. E aqui, ao citar a base afetiva, a gente já se desloca para uma interpretação, para segundo tipo de interpretação, ou segunda corrente de comentário dessa bem-aventurança, que é um pouco mais restrita do que a anterior, a gente poderia dizer, chamada interpretação ascética, que já Santo Tomás de Aquino faz ela, indicando que não é coincidência que essa seja justamente a sexta bem-aventurança, coincidindo com o sexto mandamento. Porque, de alguma maneira, faz referência à mesma virtude, à mesma atitude. Interpreta, então, essa bem-aventurança como o que Jesus está falando de ser puro de coração na castidade, nessa pureza, nessa base afetiva, na inclinação à paixão, ao amor esponsal. Isso é o puro de coração, que vive o puro aí, né? A castidade no seu coração.
entre os padres da igreja, um representante importante dessa linha é São João Crisóstomo. E, bem ou mal, tem uma certa continuidade com a interpretação anterior, né? No fundo, a criança, que ao mesmo tempo é simples e é pura, não tem malícia. Quando vai crescendo rapidamente, a gente já, talvez especialmente hoje, mas talvez em todos os tempos, é sujo, o nosso olhar vai sendo sujo. A gente vai sendo treinado para ver a malícia, para fazer leituras perversas das coisas. Então, ele está falando isso, ele quer dizer tal coisa, então você já vai sujando, né, o teu olhar, assim, porque vai ganhando a malícia que a gente aprende, né? E Nosso Senhor nos fala, sim, dessa pureza. Outra passagem que ele fala do coração puro, também no próprio Sermão na Montanha, no mesmo capítulo 5º de São Mateus: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Não é só o que você faz exteriormente, mas já o desejo do teu coração, já o que você permite que tome conta da tua alma. Você tem que lutar aí para viver essa pureza. E é algo que pode ser, às vezes, dramático, né? Um rapaz falava, olha, do jeito que as mulheres se vestem e com o bombardeio de imagens que a gente tem hoje, será que Cristo realmente entendia o que ele estava pedindo quando ele falou isso daí, né? Que ele olha a mulher desejando, já cometeu com ela. Será que ele tinha noção de quão difícil esse negócio que ele está propondo? Me parece impossível, né? Eu vou ficar cego, então é a única maneira de não, né? Porque, bem, eu sou jovem, tenho instintos, me desperta, né? E é claro, né? Não se trata de... É preciso distinguir entre o sentir e o consentir, não é qualquer... Assim, achar uma pessoa bonita e atraente não significa que, de fato, eu estou cometendo adultério com ela no meu coração. Outra coisa é que eu me entregue àquilo, que eu me queira buscar o deleite venéreo, né? Mesmo que seja só interiormente, na imaginação, eu já estou me entregando àquela coisa desordenada, né? Isso sim é o pecado. Antes disso não, antes pode ser uma mera tentação que eu afasto com virtude, com decisão. A atração pelo outro sexo não é algo impuro, é algo que o próprio Deus colocou na nossa alma, não pode ser algo ruim. Deus criou o mundo e viu que era bom. Pelo contrário, é um impulso para o amor, é um impulso para sair da bolha do meu egoísmo e me doar alguém, é um impulso para me complicar a vida por amor. É mais fácil ficar na minha casa e não casar e ficar na saia da mãe, fazendo a minha roupa, e lavando a minha comida, lavando a minha roupa, e pronto, né? Para que casar? Tão complicado, né? E, no entanto, Deus colocou esse impulso que me leva, me apaixonar por alguém e querer ter essa energia, essa força para colocar em movimento todo o mecanismo de entrega, de fazer uma família nova, né? Então, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa, é um impulso de Deus. Agora, como os outros impulsos, como os outros instintos que nós temos, ele foi tocado pela desordem do pecado. E por isso, ainda que o seu objeto, primeiro, é uma coisa boa, pode acabar me levando para algo ruim. Pode acabar indo para o lado do egoísmo, para a mera autossatisfação. E aí é preciso estar atento, né? É uma força que pode me impulsionar rumo a coisas muito belas, mas também a coisas muito feias. Toda a questão está como é que eu direciono isso daí. Porque em jogo está a minha capacidade de amar, que é o que eu tenho de mais valioso. Esses dias mesmo me falava um rapaz que participou de um encontro que teve aqui em Brasília recentemente, com o Christopher West, na teologia do corpo e tal. Ele marcou que uma hora ele falou assim, olha, esse impulso, a gente pode fazer 3 coisas com ele, o impulso sexual, o instinto sexual. A gente pode reprimi-lo, a gente pode apontá-lo para baixo, ou a gente pode apontá-lo para cima. É um vetor, é uma força, né? É um impulso. A gente pode fazer essas 3 coisas. E claro que o que Deus quer não é que eu ignore isso ou aniquila isso, né? Reprimir o instinto sexual. Agora também não é que eu dê vazão para isso da forma desordenada, do egoísmo. De, então é isso mesmo, então tem que... Não é para isso, né? Não é para ficar só buscando ali o meu prazer, a minha satisfação. Não é para isso que Deus colocou essa força tão poderosa na minha alma, que acaba me tornando infeliz, fazendo as pessoas infelizes quando elas se deixam levar pela luxúria. E isso mata o amor. Pelo contrário, né? Se eu domo o cavalo, o cão de guarda, aí sim algo me leva longe, me dá grandes coisas, mas é preciso domar.
É preciso estar no domínio da coisa. Lutar para conservar esse coração puro, que é o que vai me levar a viver a vocação de amor, de proteger, de cuidar do outro, não usá-lo para minha autossatisfação. Na parte dos homens, podem, pela luxúria, eles deixam de ser esses protetores que Deus quis que eles fossem, para ser predadores, que usam e jogam fora. Eles trocam esse olhar admirador, deslumbrado, encantado com a beleza feminina, para o olhar canalha, sujo e mesquinho, um aproveitador, né? E da parte das mulheres, a luxúria faz com que elas deixem de ser essas instrutoras do amor dos homens, me conduzindo para domar essa agressividade, às vezes descontrolada, né, para um fim construtivo. As mulheres deixam de ser isso e passam a ser manipuladoras maquiavélicas, a gente poderia dizer, né? Quando tocam o poder que elas têm de atração e usam isso, então, não para conduzir para o amor, mas para a destruição, para o seu alto proveito. Eu gostava dela, faz tempo que eu não vejo essas tirinhas do Agar, o terrível, o viking. Uma vez citei depois um cara veio me tirar satisfação. A esposa dele, não lembro agora se chama Olga ou Elga, não lembro agora. E ela então, a filha, é uma debutante lá, 15, 16 anos, então já agora você chegou numa idade que está na hora de eu inserir vocês nos grandes segredos femininos. Então leva para um lugar especial, quando o sol está se pondo, faz uns desenhos místicos na areia. Primeira verdade feminina número 1, que eu recebi da minha mãe, que recebeu da mãe dela, que recebeu, né, pelas gerações. Primeira verdade, todos os homens são os canalhas. Começa a verdade fundamental, né? Eu contei isso e depois veio o marido, eu contei no centro de mulheres, né? Depois veio, ô Padre Pedro, que história é essa aí? Minha esposa chegou falando que eu sou um canalha, que você tinha dito isso. Bem, não é bem assim, né? Mas, bem, a piada está nisso, porque, de fato, se você compara, né, a sensibilidade feminina e a masculina, é muito diferente, né? O homem tem 30 vezes mais testosterona, o instinto sexual é muito mais desgovernado no homem. Um padre amigo meu dizia, claro, todos nós temos o instinto sexual, mas a mulher é como se fosse um forno a lenha. Dá para ligar e acender, dá para fazer uma pizza ali, dá para fazer muita coisa. Agora, tem que pegar a lenha, tem que pegar ali um pedaço de jornal, acender, pôr um pouco de álcool. Pegou, beleza, né? Mas é todo um processo, né? O homem é fogão a gás, você aperta um botão, já, né? Na hora, já acendeu. Não precisa muito enrolar, entendeu? O negócio ali vai direto e já, qualquer coisa, opa, estamos aí, estamos disponível, né? O instinto sexual masculino é automático quase, né? Basta um mínimo estímulo. E por isso, muitas vezes, onde a menina vê ali carinho e afeto, o homem já está em outro plano de funcionamento, né? Não, já está na coisa física e aquilo está dominado por aquilo, né? Então, daí essa questão, essa missão das mulheres, especialmente, de conduzir, né, todo o mito da bela e a fera, que traz um pouco essa coisa, né, a beleza que doma a agressividade, um pouco descontrolada e destrutiva, inclusive, que pode ser, né, dos homens. Né? Faz com que haja mais CEOs homens do que mulheres, essa agressividade, ao mesmo tempo faz com que a população de carcerários dos homens seja 20 vezes maior do que as mulheres, né? Porque é isso, né? É essa agressividade aqui. E então a mulher convive isso, esse coração puro, conduz para o amor, a si e aos demais. Dos dois lados está em jogo, então, uma batalha feroz e fundamental. Dizia o Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, o corpo tornou-se um campo de batalha entre o amor e a luxúria. Quanto mais a luxúria domina o coração, menos experimentamos o sentido esponsal do corpo. Então, portanto, é uma luta não para amar menos, não para reprimir a nossa capacidade de amor, mas pelo contrário, para ser capaz de amar mais. Aquilo que é puro é mais forte, né? Cachaça pura, você põe ali um limãozinho, põe ali um açúcar, faz uma caipirinha, agora o negócio puro, esse negócio aqui, né? O puro é mais forte, né? O amor puro é mais forte do que o impuro. E é assim que a gente tem que buscar isso daí, buscar viver essa pureza de coração. Não se trata de não sentir atração, mas vencer a tendência ruim, controlar-se, domar-se, para direcionar isso para aquilo que Deus fez. Para viver uma experiência do amor, que é uma experiência divina. Achei bonito no final do musical Os Miseráveis, quando a Fantine recebe o Jean Valjean, e simboliza que ele morreu e ela está recebendo ele no céu, ela morreu lá no começo da história. E ela diz, você
cuidou bem da minha filha, enfim, foi o herói da história, né, o Jean Valjean. E agora você vai, né, ver a face de Deus, porque amar uma pessoa é ver a face de Deus. Uma frase assim interessante, né? Amar alguém de verdade é ver a face de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pessoa toca o divino no casamento, toca o divino na sua relação com as pessoas à sua volta, né? E assim a gente chega então na terceira corrente de interpretação, conhecida como a corrente mística, que foca um pouco mais no resultado, na consequência da bem-aventurança, nesse ver a Deus. E o antes é uma purificação das paixões que me impedem de ver a Deus. Então, por isso chama-se mística. Um importante iniciador é São Gregório de Nisa, diz assim: se com o gênero de vida diligente e atento lavares as sujeiras que se depositaram no teu coração, resplandecerá em ti a divina beleza. Contemplando a ti mesmo, verás em ti aquele que é o desejo do teu coração e serás feliz. Interessante, né? Na medida que eu me purifico, brilha já Deus dentro do meu coração, dentro da minha alma. E eu enxergo Ele, né? E por isso eu sou feliz, né? Contemplando a Deus. Outra passagem que relaciona o coração com o ver é quando Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo estará iluminado. Portanto, juntando as coisas, né, um coração puro, a ausência de complicações, do amor próprio, da luxúria, do que for, me dá essa abertura, né, a simplicidade da criança que enxerga. Eu consigo ver a realidade como ela é. E esses olhos abertos, simples, permitem que toda a minha alma seja iluminada pela luz, pela verdade, por Deus, pela luz de Deus. Coração simples, os olhos simples. Os olhos e o coração na Escritura estão muito conectados e os olhos são uma maneira muito assim, imediata de comunicar emoções, né? Os músculos ao redor dos olhos, especialmente, são muito expressivos. Se levanta a sobrancelha, né? Você abaixa, você está já dizendo, né? Reprovação, espanto, alegria, relaxamento, tensão. Os olhos falam do coração, são uma expressão, uma janela que para fora é para sair e para entrar, para expressar e para receber o mundo e as pessoas. Então essa simplicidade é isso, né? Conseguir enxergar, em última análise, o próprio Deus. Diz o Salmo 24, acredito que vocês já terão cantado alguma vez na missa esse Salmo. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso, quem sabe amar, muito bem. Isso acho que não está no Salmo, mas tudo bem, na musiquinha da igreja está, né? É isso, para entrar no santuário tem que ter as mãos limpas, o coração puro. Só assim você entra na intimidade de Deus. Você consegue, tirando as coisas que turvam os olhos, tirando a trave do teu olho, aí você consegue de fato enxergar. O homem, animalis autem homo, diz a Epístola aos Coríntios, non percipit eaque sunt ad Deo, spiritus Dei. O homem animal, o homem muito metido nas coisas dessas, não consegue perceber. As coisas são do Espírito de Deus, as coisas mais sutis, as coisas mais profundas, e poderia dizer até, nem tanto as mais intelectualmente mais elevadas, quanto mais espiritualmente, as do mundo espiritual, do plano espiritual. Buscar a Deus, querer a Deus. Essa interpretação foi evoluindo até que chegasse a falar dessa pureza de coração com uma retidão total da pessoa que unicamente o que ela quer é Deus. Ela está voltada completamente para Ele. Isso é o que... E busca a Deus por Deus. Aquilo, né? Não buscando as promessas de Deus, mas o Deus das promessas. Né? Buscar o próprio, ok, Deus me dá muitas coisas, me abençoa todos os dias com saúde, com alimento, com a fé. E eu agradeço por essas coisas, mas o que eu quero é mais do que essas coisas. Né? Não que eu quero um aumento, sei lá, né? Uma casa maior, um carro mais bacana. Não, eu quero o autor dessas coisas, eu quero o próprio Deus. É isso, né? E na medida que essa pureza, que essa intenção, que esse desejo domina a nossa alma, de fato a gente vai enxergando a Deus em tudo, vai vendo tudo como uma oportunidade para de fato ter um encontro profundo com o Senhor. Foi essa semana a festa de São José Operário, né? Nos remete também muito a essa mensagem de São José Maria, da santificação do trabalho, encontrar Deus no estudo, no trabalho. Diz São Paulo a Tito, para os puros todas as coisas são puras.
à medida que eu purifico a minha intenção, o meu coração, o meu olhar, tudo aquilo que eu faço e vivo pode ser ocasião de encontro com Deus, de amá-lo mais, de louvá-lo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E é assim que a gente tem que viver essa vida, e as coisas e as tarefas, como encontro com Deus. E a gente enxerga Deus. Que coisa maravilhosa encontrar a pessoa amada, ver uma pessoa bonita, um quadro bonito, uma experiência assim estética. Aquilo me eleva. A gente pode ver a nossa vida inteira enxergando o autor de toda a beleza, o próprio Deus. Por isso diz São João da Cruz, o amor não cansa nem se cansa. A gente pode se cansado da vida do dia a dia, porque o mundo é feio, porque a minha vida é meio sem graça. Agora, quando eu tenho essa pureza que me faz enxergar o Senhor, eu vejo a Deus. E a visão de Deus é o céu. Está no céu, o tempo voa, né? Quando a gente está ali com a pessoa amada, quando a gente está num momento feliz em família, não pesa, é leveza, né? Alma, coração leve, mergulhado no amor, vivendo essa experiência de Deus e da beleza. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São José Maria nos animava a encontrar a Deus em meio à vida ordinária, sobretudo no casamento, abençoava essa realidade com as duas mãos. Ele falava, por que duas mãos, padre? É porque não tenho quatro, não são com as quatro mãos, porque é uma coisa que dá muita glória a Deus, né? Essa realidade. E animava a recorrer a Nossa Senhora, vendo o seu exemplo de uma vida muito simples, ordinária, dona de casa, uma esposa, mãe de família, e ao mesmo tempo, tudo que ela fazia com Jesus ali, fazia cheia de graça, o Senhor está contigo. Mesmo antes da encarnação, ela já estava com Deus. E onde ela vai, ela leva, né? Levou lá o Espírito Santo para sua prima Isabel, porque ela vive essa intimidade com o Senhor. Vamos terminar pedindo a ela nesse seu mês, o mês de maio, que purifique os nossos corações, para que sejamos cada dia mais capazes de amar a Deus e aos demais nas realidades de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.